Uma boa noite a todos os irmãos que acompanham essa exposição pelo Facebook do SEDAC Tubarão. Uma satisfação falarmos a vocês nesta noite e desejamos que Jesus nos abençoe, nos ilumine em cada passo, em cada projeto que tenhamos em vida. O tema que nós trazemos para a noite de hoje, a pedido do nosso departamento doutrinário, é o item 18 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o item 18, chamado Ouçamos Atentos. E nesse item, Emmanuel vai trazer a fala de Jesus, que está contida no Evangelho de Mateus e que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aí ele vai tratar de uma série de questões envolvendo a nossa conduta, ou seja, aquilo que é nosso dever e aquilo que, como espíritos imperfeitos, nós ainda esperamos. E ele começa da seguinte forma: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Não é novidade que, ao longo da história da humanidade, nós pouco ou nada sabemos lidar com as emoções. Não sabemos equilibrar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos ainda, no estágio em que nos encontramos. Jesus, em sua sabedoria, vai nos trazer a necessidade de buscarmos primeiramente, antes de qualquer coisa, as coisas do alto, as coisas de Deus. O reino de Deus e sua justiça. Sabedores que somos de que o reino dos céus não é um lugar circunscrito, mas é o foro íntimo de cada um de nós. Ou seja, é a nossa forma de sentir, é a nossa forma de ver o mundo e de a ele reagir. E seguramente nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que, para que o reino dos céus habite em nós, de fato devemos estar equilibrados. De fato devemos lidar com aquilo que Emmanuel chama nesse item, ouçamos atentos, de bússola do coração. E assim ele prossegue. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Então, o que nós colocamos à frente das coisas espirituais? Muitas vezes é a conquista material. Notem que não é errado nós querermos uma vida boa para nós e para os nossos amados, querermos ter um trabalho bom que nos satisfaça, que nos dê relativo conforto em casa. Entretanto, isso não pode estar acima das coisas do alto, ou seja, do nosso aprimoramento, da instalação do reino de Deus dentro de nós. Então, aquilo que é de Deus, ou seja, o crescimento espiritual, ou seja, o bem que se faz, a caridade, que o Evangelho vai nos dizer que sem ela nós não chegamos ao objetivo da perfeição, de fato, sem ela nós não conseguimos. Então, temos que ter olhos para esse objetivo maior, de realmente buscar as coisas do alto. E como buscamos? Não é com grandes feitos, mas com as pequenas tolerâncias de todo dia e agora, com as questões da pandemia, em que ficamos mais em casa, em que temos convivido mais em família, a tolerância nos tem sido exigida. A tolerância que temos que ter na vida social, nas mídias, em que as pessoas expressam suas opiniões e às vezes essas opiniões são muito divergentes das nossas e devemos tolerar aquilo que é diferente. Ainda que não concordemos, ainda que saudavelmente discordemos, nós temos de respeitar. Mas não é raro colocarmos aquilo que é da terra acima das coisas espirituais. Corrermos com as contas a pagar, com a faculdade a nos formar, com os deveres de pai, de mãe, de cidadãos. Entretanto, claro, embora sejam deveres sagrados, especialmente os da família, o crescimento espiritual, a caridade, o bem conviver devem estar acima daquilo que Emmanuel chama de os caprichos, ou seja, as questões materiais,
às quais muitas vezes nós atendemos sem cessar. Buscamos mais um emprego, buscamos dobrar a nossa jornada para termos mais, quando na verdade o Evangelho nos convida a sermos mais. É claro, participarmos das coisas do mundo, da sociedade, da vida contemporânea, de forma a sermos homens do nosso tempo, mas sem nos esquecer que somos espíritos e que aqui estamos para crescer na dimensão do espírito. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares. Quantas vezes nos apegamos e até brigamos pelas nossas opiniões. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Ontem chegou a nós uma frase do Facebook que dizia assim: se eu acho alguém inteligente, será que não acho somente porque essa pessoa concorda comigo? É uma pergunta que nós, irmãos, temos que nos fazer. Porque realmente quem concorda comigo me é simpático, não é? E quem não concorda? Continuamos falando, parece assim que o coração se fecha e nós amamos menos. Quando vemos que alguém discorda de forma veemente daquilo que dizemos, daquilo que pensamos. E como nos apegamos às opiniões. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. Hoje a grande força que temos é o conhecimento. E se fazemos desse conhecimento um meio de rebaixar os outros, cuidado. Sabemos que aquilo que nos foi dado, se não usado com prudência, pode nos ser retirado. A consideração alheia ao seu modo de ser, ou seja, quem gosta da Marília ou para a Marília é querido. Cuidado, temos que pensar. Muitas vezes o valor está naquele que é diferente de nós e que nos contraria e que difere, discorda de nós e muitas vezes nos ajuda a crescer. Com uma crítica construtiva, com uma discordância. Por vezes vamos procurar e ali nós crescemos. A imposição da sua autoridade personalíssima. O poder do ego, né? O quanto ainda somos vaidosos com relação ao que somos e ao que pensamos. Os caminhos mais agradáveis. Nós não queremos sofrer. Nós pedimos, muitas vezes, para não sofrer, mas sabemos que aqui nesta terra, aqui na posição em que nos encontramos, nós vamos nos encontrar com a dor que um dia causamos. As dores virão muitas vezes pela nossa própria imprudência. Não é que nós devamos pedir sofrer, mas pedir força para lidar com os reveses da vida, e eles acontecem. A pandemia, por exemplo, deixou muitos de nós com menos trabalho, mas, por outro lado, nos colocou mais em família, mais dentro dos nossos lares, com a possibilidade de, por exemplo, ter mais tempo para fazer um curso à distância. Por que não? Tantos cursos e fontes gratuitas de conhecimento que temos. As comodidades fáceis do dia que passa. As respostas favoráveis aos seus intentos, ou seja, aquilo que a gente deseja, e a plena satisfação própria ao imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado, as condições de como Emmanuel diz para Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. O quanto somos indisciplinados. A começar pela mesa. Quanto gostamos de uma mesa lauta, farta de coisas boas. Entretanto, às vezes comemos mais do que deveríamos. Aí falamos bastante por nós. E aí nos lamentamos depois quando a balança acusa um quilinho a mais. E aí nos damos a excessos que satisfazem imediatamente os nossos gostos. A necessidade de disciplinarmos os gostos e os quereres. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Deus não tem favoritos. Todos nós somos seus filhos amados. E em nós ele investe todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua justiça, crendo que possamos ser cada vez melhores, porque foi para isso que fomos criados. E não raras vezes e aí nos reportaremos ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, como dizíamos, no item 3,
A porta estreita. Quem de nós quer passar pela porta estreita? O que é a porta estreita? São as privações, é a disciplina, a mesa, a disciplina no falar, no pensar, no sentir. E a isso corresponde o discipulado do Cristo, ou seja, ser discípulo do Cristo é sacrificar as paixões mais imediatas, é saber que a dor pode nos acompanhar e que teremos de encará-la, de lidar com ela com amor, sofrer bem, sofrer da melhor forma possível, com gratidão, porque sabemos que esse sofrimento não é gratuito e não é injusto. Por vezes, nós, na nossa imperfeição, chegamos a dizer que é. Por quê? Mas eu não mereço. Por que comigo? E aí uma pergunta fica para nós, mas por que não comigo? Já que não há favoritos. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, diz Emmanuel em Ouçamos Atentos, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. Ou seja, quando vamos para a erraticidade, nós levamos conosco nossos gostos, os nossos quereres, o nosso ego, enfim. E sabemos que a vida burilará, ou seja, ela vai lapidar todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, das coisas das quais somos livrados, do alívio que Deus nos dá diante das provas, dos irmãos queridos com quem podemos contar, do nosso anjo guardião e do amor infindável de Jesus, governador do planeta Terra, e que está sempre diante de nós, sempre ao nosso lado, ouvindo sim aquilo que precisamos, não aquilo que desejamos. Às vezes nas orações nós pedimos o que queremos, quando devemos pedir aquilo que necessitamos. Acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro atender aos imperativos da caridade, do amor, da correção dos nossos erros, da disciplina, do perdão, da amizade sincera, da tolerância em família e fora dela, do amor ao ambiente de trabalho, se somos chefes ou se somos subordinados. Estamos no lugar certo, o lugar em que pedimos para estar, o lugar em que precisamos estar. Que saibamos então, como nos diz o capítulo 18 do Evangelho, chamado Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos, passar pela porta estreita, a porta que muitos de nós não escolhem, a porta que é difícil de passar, porque ela é pequenininha, porque ela é estreita, porque ela é realmente exigente, no sentido de que passaremos com o que somos e não com o que temos. O que temos deixaremos, e somos levaremos. Como estamos sendo ao longo dos nossos dias? Será que estamos ouvindo atentos? Ou estamos ainda arraigados, ainda apegados ao jugo da matéria, às questões que vão passar? Notem que nós não estamos dizendo aqui para descuidar. Como pessoas do nosso tempo, temos que cuidar do nosso trabalho, temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar daquilo que vestimos, de nos alimentar bem, de realmente ter uma aparência não luxuosa, não é necessário isso, mas limpa, aprazível. Mas que nós tenhamos em mente que isso tudo vai passar. A aparência vai mudar, nós vamos envelhecer. A casa vai ficar velhinha, a roupa que nós vestimos vai se acabar. E antes disso, pode ser até que doemos para um irmão mais necessitado. Então, a gente deve se apegar pouco a isso. Mas as coisas do alto, o ser não vai mudar. Aquilo que fizermos de bom em vida não se perderá
por menor que seja o nosso ato de bondade. Ceder a vez numa fila, ajudar alguém a servir-se num restaurante, alguém que está com uma dificuldade, deixar alguém que está com pressa passar à nossa frente no trânsito, deixar a vaga melhor para alguém que você vê que é mais frágil. Como é que fazemos isso? Doar do pouco que temos para aqueles que precisam, do muito que temos, porque temos muito, meus irmãos. Então, pensarmos nisso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, passando pela porta estreita, não querendo ser os favoritos, mas querendo fazer aquilo que Deus espera de nós. O bem, o amor, a caridade e o crescimento infinito. Eram essas as palavras para a noite de hoje. Gostaríamos de agradecer aos irmãos que prestigiam a nossa página SEDAC Tubarão, SEDAC TB. E todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, nós trazemos uma diferente exposição doutrinária para os irmãos. Muita paz a todos, um bom restante de semana, já que ainda é só terça-feira, e que possamos, nessa semana, que ainda está no início, fazer o melhor que nós possamos. Há passos pequenos, uma mudança por dia, mas que o façamos. Que a paz do Mestre Jesus e o amor de Deus permaneçam conosco. Muito obrigada e que assim seja.